A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Hoje eu quero falar sobre uma palavra interessante que é a transfiguração de Jesus. Ela se encontra na passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 28 em diante. Os irmãos podem estar lendo, eu não vou ler para não ocupar muito tempo. Mas essa passagem vem falando sobre a transfiguração de Jesus. E que ponto interessante, né? Quando nós lemos essa passagem, Jesus ele está falando aos discípulos, né, quem ele era. Ele faz duas perguntas interessantíssimas para os discípulos. Olha, quem vocês estão falando que eu sou, né? E alguns respondem, tu és o profeta, uns dizem que tu és o Elias, João Batista, né? E cada pessoa que eles viam, os discípulos viam, cada um via Jesus como um profeta, ou como um Elias, ou como Jeremias, mas Jesus, ele estava tentando demonstrar aos discípulos quem ele era. Jesus estava querendo mostrar para eles que ele era Deus. E Jesus pergunta, ele muda a pergunta e ele diz assim, e vós, quem dizes que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não foi o sangue, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Né? Enquanto Jesus estava ali tentando se revelar aos discípulos, o coração dos discípulos estava triste, porque Jesus havia acabado de dito para eles que ele ia morrer, ele ia ser crucificado, e toda aquela esperança que os discípulos tinham do Mestre, aquele que andava sobre as águas, aquele que curava os enfermos, ressuscitava os mortos, está dizendo que ele ia morrer. Né? Eu tenho por mim que é o mesmo que o diagnóstico do médico, quando o médico diz assim, olha, chama os parentes de longe, chama aqueles que estão mais longe, porque são apenas 3 dias de vida. Ele vai morrer. Então Jesus estava dizendo isso para os discípulos, eu vou morrer. Então a esperança dos discípulos tinha acabado. Mas Jesus, ele quer se revelar como um Deus, não somente como homem aqui, como alguém, né, como descreve Isaías, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus queria mostrar para os discípulos algo espetacular, que é a transfiguração. Jesus então chama 3 dos discípulos, chama Pedro, Tiago e João, para ir ao monte. Jesus queria demonstrar ali, revelar quem ele era. Jesus queria se transfigurar. A palavra transfiguração significa mostrar-se por dentro. Jesus queria mostrar aos seus discípulos que ele era Deus. Quando eles vão orar no monte, a Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo, eles estavam carregados de sono. Né? E uma vez eu fui orar no monte e eu confesso para os irmãos que foi um dia de carnaval, durante a meia-noite ali, por volta da meia-noite, estava eu e alguns irmãos, e eu confesso para os irmãos, foi chegando 3 horas e eu estava carregado de sono, estava como os discípulos, né? Com sono, corpo pesado, vontade de ir embora. Os discípulos estavam dormindo, mas, meus irmãos, nós como carne, nós queremos ver o poder de Deus, nós queremos ver agora a glória, enquanto nós não estamos vendo, nós desfalecemos. Os discípulos estavam da mesma forma, dormindo, carregados de sono. Quando de repente aparece ali Moisés, Elias, conversando com Jesus, aquela cena, né? A transfiguração, o rosto de Jesus começa a brilhar como o sol, no meio-dia. E eles agora estão tremendo, o sono já tinha ido embora, né? O cansaço físico já tinha ido embora, porque eles estavam enxergando a glória de Deus. E quem estava conversando? Moisés e Elias conversando com Jesus. O que eu vejo nessa passagem? Eu vejo Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Eu vejo ali a lei e os profetas. No livro de Lucas, diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é pregado o reino de Deus e os homens se esforçam para se apoderar do reino de Deus. Então, nós vemos aí a lei passou, os profetas passou e vindo assim Jesus, a graça. Ali estava a transição da lei, os profetas e a graça. Jesus é a nossa graça, é a graça de salvação. Ele nos dá salvação de graça. Então, nós vemos aí que Jesus cumpriu tudo aquilo que a Bíblia queria que nós fazemos, né? A qual nós não conseguimos. Cumpriu sim Jesus. Então, ele é o nosso Salvador. Né? E quando eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus, imagina os judeus, eles veneravam Moisés, veneravam os profetas. Quando eles veem conversando com Jesus, eles começaram a venerar Moisés e Elias ali, ver aquela glória toda, eles não queriam sair. A ponto de Pedro dizer assim, Senhor, não quer que façamos uma tenda para ti, para Moisés e para Elias? O que Pedro estava querendo dizer? Senhor, nós não queremos sair daqui, queremos ficar aqui. Não é assim quando nós sentimos a glória? Quando Deus não está falando, quando às vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos com sono. Mas quando nós vemos a glória de Deus, nós queremos ficar, nós não queremos ir. Assim aconteceu comigo no monte. Por volta das 3 horas eu estava com sono, cansado. Mas quando eu vi a glória de Deus, o monte acendeu. Eu já não queria ir embora mais. O dia já estava amanhecendo e eu queria ficar lá. Porque nós somos assim, nós queremos ver a glória. Mas a Bíblia diz que não é por vista, é pela fé no Filho de Deus. Então, quando o culto está gelado, quando a igreja está fria, não é por vista, não é pelo teu sentimento. Deus não se move por sentimento. Deus se move por fé. Então temos que ter fé, continuar firmes. E quando Pedro diz aquilo, né? Senhor, nós não queremos sair daqui. Quer que faça uma tenda para ti, para Moisés e para Elias? Pedro estava querendo dizer, eu não quero sair daqui. Mas Deus,
ele, quando acontece isso, Pedro está tremendo, está atônito, né? E querendo ficar ali, né? O mesmo momento que era difícil por causa da visão, né? Algo espetacular, algo que nos causa medo. Ao mesmo tempo, ele quer ficar e não quer sair. Quando, de repente, eles ouvem uma voz do céu. Eis aí o meu filho. Aí ele ouve. Ou seja, não é Moisés, não é Elias, não é a glória somente, mas é Jesus, a tua salvação. A ninguém ouve, né? Seja profeta famoso, seja pregador famoso, somente Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Deus exalta o seu filho Jesus. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí ele ouve. Então é maravilhoso. E voltando ali para Moisés e para Elias, além de nós vermos a transição da lei e da graça, da lei dos profetas para a graça, eu posso ver em Moisés e Elias. Moisés morreu. A Bíblia diz que Moisés morreu, mas Elias ele foi arrebatado. Né? Então nós temos ali dois tipos de igreja. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que serão arrebatados. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Teremos o nosso corpo transformado. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos, encontraremos com eles juntamente no Ares, encontraremos com o Senhor, ficaremos para sempre com o Senhor. Então isso é promessa para a igreja. É a igreja que morreu em Cristo e a igreja que está viva. Né? Nós vemos ali a representação de Moisés e Elias. Irmãos, estou falando aqui bem rápido para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito estendido, mas essa pregação, né, essa mensagem é extraordinária, a mensagem de transfiguração de Jesus é maravilhosa. Uma das pregações que eu gosto muito. E pelo final, nós vemos que Jesus ele diz, olha, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja entregue e ressuscite ao terceiro dia. Né, eles ficaram quietos, não contaram para ninguém, até que Jesus ressuscitou. E lá na carta de Pedro, lá no primeiro versículo, lá para o versículo 18, ele diz, nós vemos a sua glória, lá no Monte Santo, quando ouvimos a sua voz, né, a voz de Deus dizer, esse é o meu Filho amado. A ele ouve, né? E Pedro relata uma das suas cartas, que maravilhosa visão que eles tiveram, né? Jesus estava dando ali um vislumbre das coisas futuras, né? Quando os discípulos estavam totalmente desanimados, Jesus está falando, ainda tem jeito, né? A morte não é o fim, nós vamos ter, né? Nós vamos encontrar com nossos irmãos, aqueles que morreram, né? Estaremos com eles para sempre, estaremos com o Senhor Jesus. Então não é o fim, a morte não é o fim, né? Jesus mostrou ali para os discípulos que eles não precisavam ficar tristes, que é um futuro glorioso que Deus tem nos reservado para cada um de nós. Amém? Que mensagem maravilhosa. Espero que Deus falou ao teu coração. Tinha muito mais coisas para falar, mas não quero que o vídeo fique muito extenso. Que Deus possa abençoar você.